Os bosques e florestas não estão calados. Eles ainda sussurram as vozes da sabedoria dos antigos e te convidam a adentrar o território sagrado do Nemeton, o podcast da Ordem Druídica Ramo de Carvalho. Sejam todos bem-vindos ao Nemeton Podcast. Esperamos que todos estejam bem e que sejam abençoados pelas três famílias. No episódio de hoje, a gente vai ter mais uma vez a presença do coordenador do Ramo de Carvalho, o druida Wallace Curumelinos, que participou com a gente do episódio inaugural e que, como acho que vocês já devem saber, é quem está sustentando todo esse trabalho. Seja muito bem-vindo de volta, Wallace. Obrigado, pessoal. Uma honra estar aqui novamente. Chamamos o Wallace aqui para falar sobre um tema que permeia a mente de muitos dos estudantes da turma semente do ramo. São as sendas. Wallace, para a gente começar, eu queria que você falasse, só para dar para quem não assistiu ao primeiro episódio, só para dar aquele amarradinho do que é o Ramo de Carvalho, mas a pergunta principal é, como que você explicaria para quem não conhece o universo da espiritualidade céltica, o que seriam as sendas sacerdotais e parasacerdotais? Então, vamos lá. Vamos tentar ser breves, mas não sei se é possível nesse caso. Antes de tudo, meu nome é Wallace Curumelinos, como vocês já me apresentaram. Eu sou o coordenador da Ordem Druídica Ramo de Carvalho, um grupo que nasceu há 15 anos com um enfoque de estudos da vertente reconstrucionista da espiritualidade céltica. Com o tempo, o Ramo de Carvalho cresceu, expandiu seus estudos para outras áreas, sem deixar a sua verve reconstrucionista de respeito às fontes históricas, às fontes acadêmicas, mas também expandiu o seu conhecimento prático de vivência para outras direções e se transformou numa ordem druídica. Eu ando nesse meio da espiritualidade céltica até um pouco mais de tempo do que isso, 23 anos praticando a espiritualidade céltica. Tudo isso é algo que surge através dessa vivência que eu tive e interações que eu tive com outras pessoas que hoje formam ou formaram ou fizeram parte da ordem druídica. Agora, falando sobre as sendas, é muito importante a gente começar a falar sobre isso abordando o ponto correto, que é a sua origem. Por quê? Se você olhar diferentes grupos, ordens, colégios ou outras agremiações do druidismo ao redor do Brasil e do mundo, você vai ver que cada uma delas possui uma organização diferente. Mesmo grandes ordens como a OBOD, Order of Bards of Ancient Druids, ela também possui variações internas sobre como ela se estrutura. A grande maioria delas se baseia em padrões que vêm desde o período do Renascimento druídico, lá no final do século XVII, início do século XVIII, que se utiliza dos termos citados pelo cronista grego Estrabão para descrever os três membros da classe erudita da sociedade céltica gaulesa, os bardos, os vates e os druidas. No momento do Renascimento druídico, lá atrás, esse texto de Estrabão ele teve uma importância seminal e acabou influenciando muito esse renascimento do druidismo. Porém, muitas das ordens que retrocedem têm suas raízes diretas ligadas com o renascimento druídico, eles têm já essa estrutura herdada desse momento, na qual bardos, ovate e druidas são uma linha iniciática, da qual eles seriam diferentes graus. Bardos, o primeiro grau, ovates, o segundo, e druidas, o terceiro. Isso permanece em diversas linhas druídicas ativas ainda hoje, inclusive a maior delas, a OBOD, e em diversas vertentes. Contudo, alguns grupos, algumas ordens, começaram a ter uma nova visão sobre isso. Por quê? Apesar desse sistema, apesar desses três nomes, bardos, vates e druidas, serem citados pelo grego Estrabão, ele não cita que eles seriam uma hierarquia entre essa classe erudita
da sociedade céltica, da sociedade gaulesa. E quando analisamos os demais registros gregos e posteriormente registros da mitologia das terras celtas insulares, da Grã-Bretanha, da Irlanda, compilados após o cristianismo, já no período medieval, nós podemos inferir, talvez sem certeza, mas podemos inferir que bardos, vates e druidas não seriam uma hierarquia entre si, mas sim especialidades diferentes nessa casta sacerdotal. Eles se especializariam em artes e conhecimentos diversos uns dos outros. E isso é algo que guia a visão da ordem druídica Ramo de Carvalho, de que bardos, vates e druidas, eles não compõem uma hierarquia entre si, eles não são degraus, mas sim especialidades diferentes dentro desse conhecimento mais especializado que as sendas têm. Então, com isso eu acho que eu acabei de explicando, respondendo já a questão sobre, dentro do universo da espiritualidade céltica, ao menos dentro da concepção da ordem druídica Ramo de Carvalho, que não é a única, importante dizer, quais seriam as sendas sacerdotais. As sendas sacerdotais são, dentro da nossa ordem, os bardos, os vates e os druidas. Não num sentido hierárquico, mas num sentido de especializações diferentes, conhecimentos diferentes sendo estudados e adotados. Dito isso, o que seriam as sendas parasacerdotais? Eu não entendi exatamente se vocês estão falando das sendas parasacerdotais ou não sacerdotais. Por quê? Sendas parasacerdotais, dentro do nosso entendimento, seriam sendas que, no geral, não têm esse caráter sacerdotal, mas que, por vezes, podem puxar esse caráter sacerdotal para si. E isso pode servir, dependendo do caso, para todas as sendas não sacerdotais. Os feiticeiros, os artesãos, os cultivadores e os guerreiros. Porém, a senda que tem a característica parasacerdotal mais plenamente entendida, que é de alguém que muitas vezes assume um papel de liderança sacerdotal para uma comunidade, para os membros presentes, muitas vezes essa senda é dos guerreiros, porque nós percebemos que em estudos de sociedades indo-europeias, muitas vezes os guerreiros, os chefes tribais, os chefes guerreiros tinham essa função de muitas vezes assumir a liderança ritualística quando na ausência ou na necessidade de sacerdotes plenamente treinados. Contudo, as outras sendas, as não sacerdotais, feiticeiros, artesãos e cultivadores, podem assumir papéis parasacerdotais caso a necessidade surja. Então, explique para nós as sendas não sacerdotais. As sendas não sacerdotais seriam aquelas que, dentro da concepção da Ordem do Ramo de Carvalho, representam aquelas pessoas dentro de uma sociedade céltica clássica que não tinham esse conhecimento da parte erudita, ou pelo menos totalmente desenvolvida. E aí, são pessoas que normalmente recebem, sim, um treinamento especializado, porém voltados a certos aspectos, mas com a ausência de outros aspectos, principalmente filosóficos ou cosmológicos, que são mais presentes nas sendas sacerdotais. Então, por exemplo, nós temos a senda dos cultivadores, na Ordem Druídica Ramo de Carvalho, que gera um trabalho maravilhoso e que eles se voltam particularmente para estudos sobre a Terra, sobre a filosofia natural, sobre os ciclos da Terra, sobre a magia no sentido folclórico, no sentido da criação de artefatos mágicos do folclore celta, da ligação com as entidades da Terra, da natureza, as entidades feéricas, como aplacá-las, como viver com elas, como interagir com elas, como desenvolver cultos domésticos, como desenvolver cultos relacionados ao trabalho.
Temos os artesãos, que são aqueles que são mais voltados a, é claro, a parte do artesanato, mas também a criação de objetos, a criação de ferramentas que fariam parte desse mundo da espiritualidade céltica contemporânea. Eles teriam muito em comum com os cultivadores, mas teriam essa especialidade na criação de objetos, de ferramentas, de adereços. E, curiosamente, os artesãos, eles também poderiam ser considerados parasacerdotais, porque na Irlanda, a classe dos artesãos, dos ourives, dos artífices, dos ferreiros, era considerado parte dos Ashdana, os homens das artes. Então, talvez eles pudessem também ser considerados parasacerdotais. Temos também os feiticeiros, que são aqueles que se especializam na prática mágica, tanto do folclore quanto em vertentes mais contemporâneas da prática mágica em si, mas sem aquele aprofundamento mais filosófico, aquele aprofundamento mais que o torna pronto para servir a comunidade como esperado de um sacerdote. É um caminho que se volta à magia, mas de uma certa forma mais livre, com uma base teórica na parte filosófica, talvez menos desenvolvido, mas mais desenvolvido na parte mágica. Podemos descrever dessa forma. É possível, então, você explicar quais seriam as funções específicas que as sendas sacerdotais cumprem na estrutura de funcionamento do ramo de carvalho? Por exemplo, num ritual, nas atividades, como elas podem colaborar com o funcionamento da ordem? Sim, bom, as sendas sacerdotais, elas recebem um treinamento ritualístico completo. Então, cada uma delas pode ser um sacerdote para um grupo, para uma comunidade de uma forma completa. Isso é algo que é bastante válido. Porém, os bardos, eles têm aquela função de preservação da tradição, do conhecimento dos mitos, do conhecimento das tradições, do conhecimento da mitologia, do passar adiante essas tradições. Muita gente acha que o papel do bardo é cantar. Não. É ótimo que ele possa fazer, mas não é o papel. É um dos possíveis papéis. Tocar instrumento, um dos possíveis papéis que seria muito enriquecedor. Escrever poesia, um dos possíveis papéis muito recomendado e necessário. Mas um bardo, ele é principalmente um guardião da tradição. Ele é aquele que guarda para si, aprende os caminhos, os conhecimentos, os mitos e os passa adiante, os divulga para os presentes. Além disso, o bardo também é um veículo da alma. É aquele que é esperado que manifeste a divina inspiração e permita fluir através do rito, da prática e do seu próprio trabalho, seja solitário, seja em grupo, seja na divulgação. O Vati, como um bardo, ele recebe um treinamento ritualístico completo, até mais completo do que o bardo, inclusive. O treinamento do Vati na parte ritualística tem algumas nuances a mais. E ele tem essa função principalmente mesmo do trabalhar o rito em si, os sacrifícios, as oferendas, a estrutura, o funcionamento, o andamento do rito. Não bastasse isso, o Vati, como o grego Estrabão nos diz, era um filósofo natural. O Vati também normalmente se especializa no contato com a natureza, no estudo das ervas, do herborismo, das ervas que podem ser queimadas, das ervas que podem ser bebidas, das ervas que podem ser ofertadas, no poder das águas, no poder do orvalho, no poder da chuva e do sol, no poder das raízes e da copa das árvores. O Vati é um filósofo natural e um especialista nos poderes da natureza. E, adicionalmente, também o Vati, ele é aquele que olha com os olhos do outro mundo. Vati vem de vaticínio, a palavra. E ele normalmente é aquele que tem muita ligação. Não que os outros também não possam ter, mas costumam ter ligações fortes com o outro mundo. Também trabalham com oráculos,
bem como outras formas de se conectar com o outro. O druida, talvez eu pudesse resumir de um jeito displicente dizendo, é o que aprende tudo. Ah, não é só isso, não. O druida, ele tem tanto conhecimentos dos vates quanto dos bardos, mas ele também tem um enfoque muito maior do que qualquer um dos dois na parte filosófica, no entendimento da filosofia do druidismo, do pensamento do druidismo, de como as coisas se estruturam dentro do druidismo, dentro da espiritualidade céltica, dentro das crenças célticas, tanto antigas quanto contemporâneas. O druida, ele é o portador da filosofia natural, portanto, como Vati, ele olha para os conhecimentos da natureza, mas também da filosofia ética filosófica, como Estrabão diz. Nisso, ele também é aquele que conhece os caminhos da humanidade. Ele é o que conhece as leis, os valores, as virtudes, aquilo que torna o homem digno, aquilo que o torna digno de ser banido, aquilo que o torna digno de louvor e aquilo que o faz ser considerado sábio ou tolo. Então, eles têm especializações diferentes, mas que muito que se cruza entre as sendas sacerdotais. O conhecimento deles se cruza bastante, mas em alguns momentos tem alguns pontos específicos que são melhores desenvolvidos ou desenvolvidos antes em algumas sendas do que em outras. Eu sei que você já falou um pouco sobre isso no começo, na sua primeira fala. Eu queria saber um pouco mais sobre as não sacerdotais agora. Quais são e quais os papéis delas na comunidade? Bom, as sendas não sacerdotais, elas também têm um papel na comunidade muito grande. É importante a gente lembrar que, mesmo em sociedades antigas, pessoas com conhecimento erudito, na verdade, principalmente em sociedades antigas, pessoas com conhecimento erudito não eram nem 1% da população. E, mesmo assim, muito o que conhecemos da crença céltica, das tradições célticas, do conhecimento da espiritualidade céltica, é algo que chegou a nós não através dos pergaminhos bolorentos escritos pelos monges, mas sim através do camponês que arava a terra e plantava a semente, pedindo aos espíritos, à terra, que fizesse crescer a sua colheita, que pedia para que as fadas não arruinassem a sua colheita, que não atrapalhassem o seu trabalho, para aqueles que olhavam para os seus ancestrais e pediam por forças para a lida diária no trabalho, para aqueles que recebiam no Samhain seus ancestrais em casa com um prato de comida separado para eles. Nada disso era algo que precisava de um sacerdote. Nada disso era algo que foi preservado através de tomos eruditos, mas sim preservados pelo camponês que trabalhava de sol a sol, o camponês que no Beltane se separava da sua família para levar o gado para os pastos elevados e atravessava as fogueiras pedindo por proteção para poder voltar para a colheita no Lunasa. Então, muito do que sabemos sobre a tradição céltica sobreviveu não através de documentos que falam sobre os druidas, bardos e vates, mas sim do folclore preservado por esses camponeses, que sobreviveu inclusive à chegada do cristianismo. Adaptado, mas chegou. Então, as sendas não sacerdotais, elas preservam e evoluem, desenvolvem, melhor do que esse trabalho. Não basta você conhecer todas as orações que formam a Carmina Gadeli. Por quê? Por mais que muitos acreditem que ela tem resquícios das crenças pagãs, ela foi compilada muito após o cristianismo. E são orações cristãs. Então não basta conhecer as orações da Carmina Gadeli. Mas como trazemos esse sentimento, essa visão, para dentro de um contexto pagão, politeísta como nós? Como trazemos essas crenças que eram praticadas por populações de maioria rural para o nosso contexto urbano de hoje? Como, hoje em dia, a maioria das pessoas
não chega ao druidismo como sua primeira religião. A maioria das pessoas passa por vários caminhos místicos, mágicos e espirituais antes de chegar no druidismo. E por isso é difícil você ver alguém que vai receber esse conhecimento druídico como uma tábula rasa. Não, cada pessoa já vem com um monte de conhecimento anterior. Então, como você vai pegar essa prática da magia que está presente no folclore, do que os feiticeiros aprendem tanto, para funcionar junto com esse conhecimento místico, espiritual que você trouxe antes, de outros caminhos pelo qual você andou? Então, as sendas não sacerdotais, elas também trazem, elas têm essa importância enorme também de preservar esses conhecimentos que são tradicionais, ligados com a terra, com a criação, com o artesanato, e também levá-los adiante, mesmo que em novas formas e em novas expressões, ancoradas pelo conhecimento tradicional, mas levadas à frente de uma forma que funcione, que faça sentido dentro de um contexto de uma religião pagã contemporânea. Quais são elas? Você falou sobre elas e tal, mas você falou exatamente. Eu já tinha citado, são os artesãos, os cultivadores, os feiticeiros, e também tem os guerreiros, que é não sacerdotal, mas tem a característica para sacerdotal. Mas que representa, né? Qual que é o papel delas na comunidade, cada uma delas? Efetivamente. Os cultivadores, eles normalmente se especializam e têm esse papel de ter o conhecimento sobre o espírito do local, o espírito da terra, os conhecimentos sobre os espíritos da terra, os espíritos da natureza, sobre a forma de se conectar com os ciclos da terra, a importância das estações, do sol, da lua, das chuvas e das estrelas. Também das construções comunitárias, do clã, da família, dos grupos em geral. Além também de preservar os conhecimentos das artes tradicionais, tais como música, dança, culinária, porque tudo isso, adereços, práticas de ritos sazonais, tudo isso é algo que sobrevive na senda do cultivador. Sobrevive também na senda do artesão, embora o artesão esteja mais focado na ideia de você, da criação manual dos objetos que têm um significado sacro ou um significado mágico dentro da tradição céltica, as ferramentas que eram utilizadas pela tribo para pedir proteção, para pedir por apoio, para homenagear certos seres ou entidades, ou talvez o cultivador tem o conhecimento da preservação dessas tradições, o artesão tem o conhecimento de pegar a tradição, transformar e guiá-las através dos seus dedos, a ponto de dar forma física a ela. Feiticeiros, eles são aqueles que são os que preservam o nosso conhecimento da magia, da prática mágica, das crenças que eram feitas, como abençoar, como amaldiçoar, como acessar a segunda visão, como trabalhar com Oa em um sentido mágico, não apenas oracular, como todos imaginam que era. Na verdade, não era algo mais complexo do que isso, mas deixamos isso para um assunto bem longo para a gente abordar. Como se utilizar dos elementos cosmológicos, simbólicos e valores da tradição céltica como uma forma de combustível para a magia, como uma forma de guiar, deixar que esses elementos guiem a sua prática mágica, inclusive no sentido de entender como elas poderiam se relacionar com outras vertentes mágicas que uma pessoa possa ter aprendido antes de chegar ao druidismo ou estude em paralelo. Wallace, dentro do ramo de Carvalho, especificamente, qual o caminho que o aluno iniciante nas práticas do druidismo precisa percorrer até poder vir integrar uma senda? Essa seria a primeira pergunta. Qual seria o conjunto de conhecimentos básicos que ele ou ela deve ter aprendido para chegar nesse estágio? E, por fim, é comum o estudante da turma semente chegar sabendo qual a senda ele já vai percorrer? Bom, antes de
ser aceito em uma senda, dentro dos parâmetros da Ordem Druídica Ramo de Carvalho, a pessoa precisa passar pela nossa turma semente. É um parâmetro que nós pedimos. Em alguns casos muito específicos, caso reconheçamos a pessoa como tendo um conjunto de conhecimentos já estabelecidos sobre a tradição céltica, seja por estudos próprios ou por passagem em outros grupos druídicos, aí é possível avaliar a possibilidade da pessoa ser dispensada da turma semente e poder ingressar numa senda diretamente. Mas a grande maioria das pessoas precisa passar pela turma semente para até chegar assim. Esse é o primeiro passo central. Nessa passagem pela turma semente, a pessoa precisa dominar certos conhecimentos básicos sobre ritualística, sobre meditação e também alguns conhecimentos básicos sobre mitologia e história céltica, que é importante que inicie os estudos das sendas já tendo essa base sobre mitologia e história, para você não começar esse estudo com idealizações, mistificações ou romantizações. Então, basicamente, esse é o caminho para se adentrar uma senda dentro da Ordem Druídica Ramo de Carvalho. É comum que alguém já chegue sabendo a senda que pretende seguir? Não é, eu não diria que é incomum, porque já aconteceu e não foi uma vez ou 2 ou 3 vezes apenas. Mas também não é o mais comum. É algo que acontece. Existem aqueles que já têm uma ideia, existem aqueles que demoram um pouco mais para decidir o caminho que vão seguir. E continuando nessa mesma toada, uma vez escolhida a senda, ela se torna definitiva. Tal qual a pergunta anterior, ela também é subdividida em pelo menos mais uma, né? Não vai ser 3 como o Celta, mas enfim. E não sendo de repente uma escolha definitiva, ela poderia, por exemplo, trocar de senda. Eu estou na senda dos druidas. Se eu quiser trocar para, digamos, a dos guerreiros ou a dos feiticeiros, eu poderia. E mais, além disso, eu poderia acumular o papel de 2 ou até mesmo 3 sendas diferentes na minha participação, na minha jornada dentro da ordem. Como é que você enxerga isso e se existe essa possibilidade? Existe. Antes de tudo, não existe uma restrição a você trocar de senda. Apenas pedimos que não faça isso 10 vezes num ano. Ficar passando Não, você não pode fazer isso uma vez por mas pedimos que você permaneça pelo menos um ano estudando em uma senda para saber se é o seu caminho ou não. Caso não seja, você não tenha se identificado tanto, você tem sim essa possibilidade de trocar de caminho para um que se sinta mais confortável. Não há nenhum problema. Não é uma escolha que precisa ser definitiva. Agora, mas uma questão específica mesmo sobre acumular mais de senda, isso é permitido desde que estejamos falando de alguém que já esteja bastante experiente em uma senda e demonstre bastante dedicação, porque são casos bem pontuais. Mas temos 3 membros na ordem que fazem parte de mais de uma ação. É possível sim. Mas assim, pedimos que seja uma pessoa que já tenha desenvolvido bastante experiência no seu trabalho com uma senda antes de acumular outra. Faz bastante sentido isso, porque espera-se que a pessoa que está naquela senda cumpra determinadas participações. E aí, se ela ainda não tem experiência suficiente, não teria por que ela querer acumular ou trocar. A não ser que entre nessa questão de que ela não se identificou mesmo, né? Enfim. Faz sentido. A identificação é sempre muito importante para você trabalhar Você precisa se sentir bem, você precisa estar em conexão com os seus estudos, os temas que são estudados, o tipo de trabalho que é feito. Também com o que pode ser pedido de você. É por isso que muita gente prefere não embarcar numa senda sacerdotal logo de cara, porque talvez ela possa trazer uma carga de estudos que talvez possa parecer mais pesada para alguns. Mas não há nenhum problema quanto a isso, na verdade. Porque nós trabalhamos, e vocês são membros da Ordem Druídica Ramo de Carvalho, assim, nós somos bem flexíveis. Não temos a tendência a ficar cobrando as pessoas sobre o que ela precisa estudar ou não. Então, a gente prefere apoiar os estudos de alguém do que ficar cobrando e insistindo. E aí a pessoa tem mais possibilidade de se sentir acolhida e integrada dentro da sua senda. Olha, tem algum tipo de graduação na
sendas sacerdotais, não sacerdotais? Quanto tempo, assim, para ser considerada um... Você diz assim, Alguém que sabe. hierarquia entre as sendas? Não hierarquia. Estou falando o indivíduo entrar... Se for isso, não Não. tem. Por exemplo, Não. cultivador muito experiente sempre vai ser reconhecido pela sua experiência, seu conhecimento, comparado, por exemplo, a um druida iniciante. Não é isso que eu quis dizer. Pode ter muito mais conhecimento que um druida iniciante. Não, o que eu quero dizer é assim, dentro da senda, se tem uma graduação, você está na senda, sei lá, 3 anos, continua, você tem algum grau nisso? Ou você vai ser eternamente lá, sempre recebendo conhecimento? Como é que é? Como é que funciona isso? Compreendi. Sim, nós temos um sistema de graduação dentro das nossas sendas. Ele, ao mesmo tempo que ele é baseado em outros grupos místicos, outros grupos também druídicos, mas ele tenta ter uma ideia mais livre e mais tribal dentro do nosso conhecimento, do nosso entendimento da sociedade céltica. Não estamos dizendo que a sociedade céltica era mais uma forma de trazer essa ideia de gradação entre os diferentes membros de uma forma que seja mais livre, menos sociedade iniciática. Mas, a partir do momento que você adentra uma senda, você se torna um discípulo, um aprendiz. E aí você vai começar a desenvolver os seus estudos e trabalhos dentro da senda. A partir do momento em que você desenvolve as características, os conhecimentos básicos sobre questões de prática ritualística, práticas de bênção, práticas mágicas tradicionais, você passa a ser ordenado dentro da ordem. E aí são pessoas que nós reconhecemos como capazes de realizar seus ritos de uma forma completa dentro da tradição, suas práticas dentro da ordem completa dentro da tradição, e também capazes de fazer isso também para outros, para auxiliar os membros da sua comunidade, suas famílias, seus amigos, dessa forma. A partir do momento em que você se torna ordenado, claro, após passar algum tempo, você assumir dentro da comunidade um papel de liderança, de tomar a frente de projetos, de tomar a frente de uma clareira, desenvolver estudos sobre temas que serão úteis a toda a comunidade, você tem a chance de se tornar consagrado, que são aqueles que nós reconhecemos como pessoas, como membros da nossa ordem, que têm um papel importante dentro da comunidade druídica, que podem tomar a frente de estudos, de partes da comunidade ou de projetos dentro da comunidade. Os últimos seriam os anciões, ou os consagrados, aqueles que têm não apenas muitos anos de dedicação pela ordem, mas também que trouxeram, ao longo do seu tempo, muito trabalho, muitos conhecimentos e muito enriquecimento para a comunidade druídica, para a ordem, assumindo assim um papel de liderança dentro da ordem. E por isso envolve também a pessoa aceitar esse papel, porque essas pessoas se tornam os líderes da ordem druídica Ramo de Carvalho, passam a ter essa função de ser a voz final em caso de alguma decisão, caso seja necessário. Entendido. Wallace, pergunta agora é meio uma provocação para você, se você me permite. Se a gente olha para dentro do ramo, a gente tem estudante progredindo nas sendas, e aí eu pergunto, há tantos druidas, tantos bardos, tantos vates, tantos guerreiros, tantos feiticeiros, artesãos, cultivadores, e a gente, eu pelo menos, não identifico o que eu vou classificar como devoto, ou seja, aquelas pessoas que não querem seguir uma senda específica, mas se dedicam às adorações aos seus deuses no seu dia a dia, têm as suas devoções, têm a sua espiritualidade aflorada. Como que a gente poderia se preparar, vamos dizer assim, ou olhar melhor para essas pessoas, para acolher elas dentro da ordem druídica Ramo de Carvalho, sem necessariamente ter que direcionar elas para uma senda específica? Essa é uma pergunta muito boa, Arthur Carlos. É uma pergunta muito boa. E assim, normalmente nós acolhemos aqueles que são devotos sem nenhum problema. A pessoa tem participação nos nossos ritos, a pessoa tem participação nas nossas práticas.
Oficialmente, a gente pode dizer que a gente pode considerar aquele que é apenas um devoto, apenas não, porque muitas pessoas que é um devoto pode ter conhecimentos profundíssimos, maiores do que muitos druidas. Então, não tem que usar o apenas, peço até desculpas. Mas muitas vezes a gente considera os devotos quase como cultivadores que optam por não integrar a senda numa forma oficial e optam por não desenvolver esses conhecimentos específicos que a senda providencia, provê. Porém, não existe nenhuma restrição a alguém que não queira pertencer a uma senda dentro da Ordem Druídica Ramo de Carvalho. Elas não são uma imposição, elas são uma escolha, o qual a maioria das pessoas opta por seguir, mas não é uma restrição nenhuma para continuar a sua participação dentro da ordem. Wallace, a gente vê que as sendas, no geral, elas possuem pelo menos um grupo próprio, né? Tipo, eu tô lá na senda dos druidas e a gente tem um grupo próprio de organização e tal, que chama Foice Dourado, certo? E elas teriam, tipo, além desse grupo, atividades, práticas próprias, especializações, né? E, por exemplo, a minha senda, que é a senda dos druidas, ela poderia, tipo, ter atividades em conjunto com, por exemplo, a senda dos guerreiros, aqui dos meninos, do Matságios e do Arthur Carlos, tanto ritualísticas como, enfim, trabalhos cooperativos. Sim, não há nenhum problema. Cada senda tem o seu grupo próprio, tem um grupo de atividades próprias que vocês conhecem, são desenvolvidas através do nosso Classroom e que vocês têm a desenvolver, mas vocês podem sempre, todos os membros podem trazer atividades próprias para a ordem, ou apenas para a sua senda, ou apenas para a sua clareira, ou para a sua senda e uma outra senda específica, caso optem por um trabalho público. Não há nenhum problema, não há nenhuma restrição com isso. Há uma permissão para isso, claro, e todos são livres para desenvolverem os trabalhos que assim preferirem. Não há nenhuma restrição a esse aspecto. Basta enviar a proposta, inclusive consultando, claro, os seus colegas de senda para saber se eles aceitam esse tipo de trabalho. Mas não há restrições. Interessante, porque, por exemplo, eu lembro que um tempo atrás a gente chegou a cogitar numa proposta de criação para fazer um trabalho específico, né? Aí ficou um debate se seria, por exemplo, só para a senda dos guerreiros, replicando um trabalho que já é tipo formalizado dentro do âmbito do conselho, né? Mas para dentro da ordem, né? Do Ramo de Carvalho. E aí se podia abrir para mais sendas, se não, enfim. Então, formalizando, tendo uma aceitação geral dos integrantes daquela seita, é só a coordenação aprovar e show de bola, vamos para frente. Exato, não há nenhum problema. A gente tem pensado muito, já conversamos sobre isso várias vezes, até aqui no podcast, inclusive, no episódio da Etienne, sobre questões relacionadas a comunidades, ecovilas, esse tipo de coisa. Queria perguntar para você o que você pensa sobre isso. Sobre ecovilas. Institucionalização, na verdade, né? Institucionalizar o ramo, transformar ele talvez numa igreja, numa instituição religiosa, né? Criar uma comunidade nesse sentido, por exemplo. Vamos pensar no ramo como uma comunidade nesse sentido. Bom, essa é uma pergunta que exige diversos desdobramentos. Por quê? Primeiro, antes de chegar nessas questões de ecovila, a gente tem que pensar sobre a questão sobre institucionalizar. Como vocês sabem, e talvez a maior parte do público também, eu sou presente no Conselho Brasileiro de Druidismo e Construcionismo Celta desde a sua idealização. Então, a questão do institucionalizar é algo que sempre vai passar por diversos aspectos, como minha experiência no Conselho mostrou, por diversos aspectos que são aqueles que ninguém quer trabalhar. A gente ama ritual, a gente ama festividade,
a gente ama adquirir conhecimento, mas pouquíssima gente ama ter que lidar com questões institucionais. E eu não estou condenando ninguém por não gostar, porque é muito chato. Não estou negando. É muito chato. E muitas vezes as pessoas, quando se dedicam a isso, elas sentem que elas estão se afastando da parte da espiritualidade que lhe faz bem, o rito, a imersão, o aprendizado, para cuidar da parte legal, jurídica, que é a parte que só traz dor de cabeça. Então, a palavra institucionalizar sempre vai passar por isso. E o institucionalizar também vai passar por uma outra questão, que o druidismo no Brasil precisa um dia encarar de frente. Talvez o ramo também, na verdade o ramo, que é a questão financeira. O druidismo no Brasil, ele se popularizou através de pessoas que optaram por trazer seu trabalho com um custo o mais baixo possível, ou até nenhum. E eu não me oponho a isso, muito pelo contrário, eu fui uma dessas pessoas, eu sou uma dessas pessoas. Só que gerir o Conselho Brasileiro de Druidismo e Reconstrução Celta e ser parte da sua diretoria em outros momentos, mostrou que a gente não pode ficar se esquivando a vida inteira de questões financeiras. E isso, eu não digo isso com alegria, mas é algo que a manutenção de uma instituição como o Conselho, nós aprendemos quantos gastos são necessários para manter uma instituição religiosa no nosso país. E esses gastos têm que ser cobertos de alguma forma. Então, para o druidismo começar a se estabelecer como algo que envolva um espaço físico constante, ele teria que ter uma forma de se manter financeiramente. E aí alguém vai dizer, você está tentando transformar o druidismo em algo lucrativo? Não, eu tenho emprego, eu não preciso disso. Só que uma instituição precisa de caixa para se manter e para manter seus projetos. E sem isso, ela cai. Então, o druidismo um dia, e eu não acho que vai ser tão recente, mas um dia ele vai ter que encarar isso. Até as menores igrejas de garagem, elas precisam da colaboração dos seus fiéis para se manter. Cara, assim, o sacerdote, ele pode ser uma profissão também, ser sacerdote. Não vejo nenhum problema. Eu não vejo isso acontecer. Eu não vejo isso acontecer. Eu concordo com você. Antes de tudo, eu devo dizer que eu concordo com você. Mas eu não vejo isso acontecendo no druidismo, neste momento, nesta geração. Talvez no futuro aconteça, talvez não sabemos. Mas se o druidismo alguma vez quiser se estabelecer como espaço físico, então ele precisa estar pronto para encarar esse fantasma que é a questão financeira. Isso vai acontecer? Não sei. Não sei. Seria legal? Seria maravilhoso. E eu gostaria muito que fosse possível que a gente fizesse isso sem a necessidade da parte financeira. Mas a realidade do mundo capitalista que a gente vive é diferente. Se eu gostaria de ter uma comunidade druídica ao estilo Ecovila, como você citou, eu gostaria. Eu sou um homem de 41 anos. Eu já vi uma matéria sobre uma comunidade de idosos que se estabeleceu para envelhecer juntos, estar próximos dos amigos que fizeram ao longo da vida, de idosos aposentados. Eu, pessoalmente, não só achei a ideia genial, mas se eu tivesse algo assim, eu ia querer que fosse uma comunidade druídica. Mas projetos para o futuro sobre isso, eles podem ser semeados e vamos ver o que vai acontecer. Mas eu não sei se um dia teremos a chance de fazer isso sem enfrentar esse fantasma que nos foi imposto pela sociedade, que é o dinheiro. Vamos torcer para que dê certo, né? Num futuro próximo, de repente. A gente já está meio que encaminhando para o encerramento desse episódio, mas antes eu gostaria de pedir para você indicações de algum texto ou textos que nos ajude a entender, para quem está nos ouvindo, nos ajude a entender melhor qual é o papel das sendas dentro do druidismo. É muito difícil eu dizer um papel, um artigo
por um motivo simples. Não é algo padronizado dentro do druidismo a nível mundial. Eu só posso falar dentro da Ordem Druídica Ramo de Carvalho. Se você for para outro grupo druídico, vai ser uma escola diferente. Não é algo padronizado. Se você for daqui, vai para Obod, vai ser diferente. Se você for daqui, vai ser diferente. Cada grupo tem os seus próprios parâmetros. Então, é difícil eu dizer algo que valha para outro grupo que não a própria Ordem Druídica Ramo de Carvalho. E na Ordem Druídica Ramo de Carvalho eu falo bastante sobre isso na última aula do curso Semente. Ou seja, se alguém quiser ler um texto sobre isso, tem que chegar ao final da turma Semente. Só um adendo que eu queria fazer sobre as sendas que eu falei lá atrás. Eu lembro que eu falei das sendas sacerdotais, lembro que falei das não sacerdotais, e no caso dos guerreiros, da senda dos guerreiros, no seu papel de parasacerdotal, eu acabei não me aprofundando muito no papel deles, né? Então, o guerreiro, normalmente, eles são a barreira, né? Eles são os nossos exemplos, as nossas lideranças. Eles são aqueles que tomam a frente em questões que podem ser perniciosas. São aqueles que tomam a frente questões que precisam ser conversadas e as outras não têm coragem. Os guerreiros, eles também se especializam na proteção dos seus membros, não apenas nesses aspectos que eu acabei de citar, mas também na proteção espiritual, energética, mágica. Eles trabalham a magia em nome da proteção. E lembrando que muitas vezes a proteção envolve também o ataque, né? Então, e essa é a espada do guerreiro, esse é o escudo do guerreiro de hoje. Essa é a lança de Lu, a espada de Noada, que estão nas mãos dos guerreiros de hoje. A prática mágica, a prática espiritual, a prática de proteção, além também da prática do ataque, da defesa, do enfrentar aquilo que muitos têm medo, do guiar, do inspirar, do levar à frente, de ser a liderança. O guerreiro hoje, ele não precisa aprender a manusear uma espada, uma lança, embora muitos façam. E é relevante porque treinamento marcial, qualquer pessoa que fez arte marcial sabe, desenvolve foco e disciplina e velocidade de raciocínio. Mas esse não é o essencial. O essencial do guerreiro hoje é o espírito de tomar a frente, de assumir a liderança e de ser o escudo e a espada da tribo quando for necessário. Uau! Com essa fala aí especificando completamente os deveres do guerreiro dentro da comunidade druídica, a gente vai concluindo mais um episódio do Nemeton Podcast, tendo a incrível honra de conversar com o Wallace Conubelinos e também compartilhar com vocês todo esse conhecimento que ele traz pra gente de forma tão brilhante. Então, mais uma vez, Wallace, muito obrigado. E com certeza a gente espera te trazer para um terceiro episódio com você. Eu agradeço a todos o convite novamente. Uma vez mais foi uma honra estar aqui participando do Nemeton Podcast, que está sendo muito bem divulgado, está fazendo um trabalho muito relevante para o druidismo aqui no nosso país. Agradeço, fico muito feliz espero que minhas falas tenham sido úteis e estou acompanhando também as outras edições. Agradeço a todos os ouvintes, espero que estejam apreciando esse trabalho que está sendo feito. Bledogaros, Artocalos e Matsagios. Agradeço a todos. Então é isso. Sigam o nosso podcast no Instagram, como @nemeton.podcast. Estamos também no YouTube, no Deezer e no Spotify. Só procurar por nós. É isso. Até uma próxima vez. Obrigada pela sua presença. Que a sabedoria ancestral esteja sempre com você. Nos encontraremos novamente em nossa próxima viagem pelas florestas do Nemeton Podcast, uma produção da Ordem Druídica Ramo de Carvalho.